Oi pessoal, tudo bem? Aula de função exponencial. Então vamos lá. Por que você colocou essa foto, professor? Esse aqui tem a ver. Por que função exponencial? Bactérias, né? Como a gente usa gráfico exponencial para calcular a quantidade de bactérias que vai ter daqui a tanto tempo. Então é uma foto bem específica para essa matéria, tá? E logaritmo também será isso mesmo. Então, o que é uma função exponencial? A função exponencial é uma função em que um número constante maior que zero, diferente de 1, é elevado ao expoente, que é uma variável. Então vamos lá. Maior que zero e diferente de 1. Por quê? 1 elevado ao quadrado é 1, 1 elevado à terceira é 1, 1 elevado à quarta é 1. E qualquer número elevado a zero não existe, beleza? É inconsistente, beleza? A função exponencial não pode ter na base 1, pois assim ela não será exponencial, e sim uma constante. 1 ao quadrado 1, 1 à terceira 1, 1 à quarta 1. Além do mais, a base não pode ser negativa. Negativa. E nem zero, pois não é possível, nesses casos, definir a função. Então, presta atenção. Nunca uma base da função exponencial será negativa. Tipo assim, menos 2 elevado a x. Por quê? Porque ela vai dar uma positiva e uma negativa. Uma positiva e uma negativa. Ela vai virar uma elipse. Ela vai virar uma para cima e uma para baixo. Uma para cima e uma para baixo. E a gente sabe que a exponencial ela faz uma curva e sobe, né? Ou assim, certo? Então, pessoal, por isso que não pode ser zero, nenhum, nem negativo, tá bom? É uma função que cresce muito rápido por esse motivo, e que frequentemente usamos a expressão cresceu exponencialmente. Assim, é muito difícil calcular funções desse tipo, então precisaremos desculpa. Então precisamos do auxílio das calculadoras. O valor do expoente equivale a quantas vezes a base será multiplicada. Pessoal, eu sempre falo que a função exponencial é a função do cartão de crédito. Hoje você deve 1.000, amanhã você deve 1.100, depois de amanhã 1.300, 1.500, 2.000, em menos de 3 meses você deve 10 vezes o valor que você pegou emprestado. Então, tome cuidado, porque função exponencial é sempre um gráfico que não tem reta. É sempre uma curva e sempre para cima, tá bom? Tá bom? Propriedades das funções. Agora, pessoal, vai ser a parte chata, a parte de teoria, tá bom? Então vai ser só teoria para depois a gente entrar na prática. Então vamos lá. As funções exponenciais possuem algumas propriedades relacionadas à potenciação. Então, o próprio nome diz exponencial potenciação. Uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? Além das características que ajudam na realização de cálculos. Confira abaixo. A propriedade C. Se x for igual a zero, logo f de x, que é y, é igual a 1. A isomorfismo. Mas por quê? Por quê, pessoal? Onde todo número elevado a zero é igual a 1. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Ó? Ele falou que o x vai valer zero. Então aqui, a função f de 3 elevado a x. Não pode ser negativa aqui. Não pode, é proibido, tá bom? Já falamos no slide anterior que não pode ser negativo, tem que ser maior que zero, beleza? E não pode ser zero. Então tem que ser maior que zero e não pode ser zero, beleza? Então vamos lá, substituindo, ó, x, chutei zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, f de zero é igual a 1. Isso aqui é igual a achar o valor numérico, gente. Eu joguei o x valendo 0 e o y foi valendo 1. Beleza? Segunda propriedade. Se a for maior que 1, a função será crescente. Assim vamos falar assim. Como assim, professor? Então vamos lá. Uma função é caracterizada como crescente se a x1 é menor que a x2. E sempre que a maior que 1, independente do valor de x. Então vamos lá, coloquei aqui um valor de 2 elevado a x, onde a vale 2. Logo, como a função, teremos x1 e x2. Então aqui, base 2, x1 e x2. O x2 será maior quando as bases serão positivas. Então quer dizer, acontece, ó, 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 é maior que 2. Então quando ele diz assim, ó, quando os expoentes aumentam 1, 2.
ele será crescente. Beleza? Vamos lá. Terceira propriedade. Se o A for maior que 0 e menor que 1, a função será decrescente. O que é isso, pessoal? São as frações. Então, olha como é legal. Qualquer base maior que 1 é crescente. Qualquer base entre 0 e 1 é decrescente. O que sobra para 0 e 1? As frações ou os decimais. 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, meio, 1/4, 3 quartos, 2 quintos, 3 sextos, e assim por diante. Sendo que tem que ser maior que 0 e menor que 1, beleza? Então, como que eu vou descobrir aqui? Ó, vamos lá, x1. O que ele é, doutor? Ele falou que o x vale meio. Então, meio não está entre 0 e 1? Tá. Meio elevado a 1, meio. Só que meio ao quadrado dá 0,25. 0,25 é menor que meio. Então, quanto maior o expoente, menor o valor de y. Então, o que acontece? Você joga expoentes maiores e dá números menores. Por isso que é uma função decrescente. Quarta propriedade. Sempre que x1 e x2 forem iguais, então vão ser iguais. Então, isso aqui é bem ridículo, né? Então, tipo assim, ó, se x1 e x2 forem iguais, vai dar o mesmo valor. x1, vamos supor aqui, ó, ele colocou x valendo x1 e x2. Então, o que ele fez aqui? Ó? x1 e x2 vale 7, ou vale 2. x1 vale 2, 7 ao quadrado, 49. x2 vale 2, 7 ao quadrado, 49. Então, o que acontece? Ó, x1 e x2 iguais. Esse aqui é igual. Então, os dois dão 49, então os dois são iguais. Então, isso aqui é bem ridículo, essa propriedade aqui. Beleza? Tipos de função exponencial. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar do crescente e decrescente, porque agora só falamos em classe. A função exponencial pode ser representada por um gráfico, função, tipos de função. Aquelas propriedades da exponencial, beleza? Com base nesse tipo de função, a base maior que 0 é imaginar a... Desculpa, vamos ler direitinho, gente. A função exponencial pode ser representada através de um gráfico traçado a partir de pontos no plano cartesiano. Como nesse tipo de função a base é maior que 0, a imagem será positiva e não existirá pontos no terceiro e quarto quadrantes. Daqui a pouco eu explico isso na próxima slide, tá bom? Nos próximos slides. O que caracteriza uma imagem negativa? Esse gráfico sempre estará abaixo do eixo do x, no plano cartesiano. Desse modo, quando a função é decrescente, os valores de y aproximam de zero na medida que o valor de x cresce. Se a função é decrescente, o x cresce e o y decresce. Se a função é crescente, o x cresce e o y cresce. Então, na função decrescente, o x cresce e o y diminui. Para construir o gráfico da função, é necessário atribuir os valores para x e montar uma tabela com os respectivos valores de f de x, marcando os pontos no plano cartesiano e, por fim, traçar a curva do gráfico. Ficou meio esquisito aqui, tá, gente? Mas não é que é meio esquisito, a parte teórica é chata, então nós vamos para a próxima. Continuando, gente. Eu tive que tirar a carinha do infeliz aqui, porque ele fica, a partir de agora, ele fica tampando os slides, tá bom? Então vamos lá, porque agora vem a parte mais legal, eu acho. Então vamos lá. Observa abaixo os gráficos das funções crescentes e decrescentes. Então aqui, ó. Vamos lá. Função crescente. Ó, ela cresce para o lado positivo. Função decrescente, ela cresce para o lado negativo. Professor, olha que legal, não tem terceiro e quarto quadrante, não tem nada abaixo do eixo do y. Por quê? Porque não existe potências negativas. Porque se a base não é negativa, não pode ter y negativo. Então, resumindo, os nossos gráficos das funções exponenciais é sempre positivos. Ele nunca terá a parte negativa do y aqui, tá bom? Então, vamos ler. Podemos observar que o gráfico não passa pelo terceiro e quarto quadrante. Terceiro e quarto quadrante do plano cartesiano. Como vimos nas definições, os reais positivos e maiores que zero. Então, só pode ser
números positivos e maiores que zero. Por mais próximo que o gráfico chegue ao eixo X, por mais próximo que ele chegue, não o tocará, tá? Não tocará. Então ele vai aproximando, 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 vai para o infinito e não se aproxima. Não há valor algum do domínio que faça que A seja igual a zero. Então, resumindo, nem zero elevado a zero dá zero. Por isso que eles estão falando isso aqui. Lembrando que, por definição, a base é sempre maior que zero. Então, definição é nunca o exponencial pode ser maior que zero. Então, vamos lá. É agora que eu expliquei para vocês. Ó, o gráfico do exponencial ele só tem positivos. Não é crescente e decrescente. Eu falei parte positiva e parte negativa. Ó. Tanto faz um como o outro, eles estão todos positivos. Ó, positivo, tudo positivo. Então, ó, tem que ser, o y tem que sempre ser maior que zero. Beleza? Bom, revisão de potências com bases inteiras com expoentes positivos e negativos. Então, vamos lá. Potências positivas e expoentes positivos. Ó, isso aqui é ridículo, né? Mas vamos dar uma revisãozinha, né? 3 elevado a zero é sempre 1. 3 elevado a 1 é 3, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, 3 a terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Potências negativas. 3 elevado a 0 não pode ser negativo, né, gente? Dá 1. 3 elevado a menos 1. 1 terço. 3 elevado a menos 2. É 1 terço sobre 1 terço igual a 1 nono. 3 elevado a menos 3, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 27. Nossa, que é isso, professor? Né? Então vamos lembrar da propriedade. Então, gente, o que significa esse sinal de negativo aqui? Ele significa um sinal de inversão. O que é inversão, professor? Sinal de inversão é inverter o numerador com o numerador. Professor, ainda não entendi. E se eu fizer assim para vocês, ó? Sinal de inversão é inverter o número de baixo com o de cima. Professor, mas só tem um número aqui. É esse com esse? Não, também não. Então vamos prestar atenção, ó. Toda base tem um expoente e tem um denominador. Então é o seguinte, gente, ó. Isso que nós vamos inverter aqui, tá? Pessoal, regra do número do expoente negativo, existem várias regras, várias. Tem umas que diz que a gente tem que jogar esse número aqui embaixo junto com a potência, tá? Então, eu vou explicar, gente, o jeito mais fácil também está correto, beleza? Então, para exponencial, é assim que vocês vão usar, beleza? Que vocês não erram. O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter. Nós vamos passar o 3 para baixo e 1 para cima. Então, esse sinal de negativo aqui, ele só serve para inverter os dois. Ele só serve para inverter os dois. Olha o que aconteceu. O 3 veio para baixo, o 1 veio para cima, e esse sinal de negativo aqui ó, sumiu. Por quê? Ele mandou inverter. Inverter o sinal some. 1 terço. Beleza? 3 elevado a menos 2. Olha lá. Base. Inverte. 3 para cima. 3 para baixo, 1 para cima. E fica 2. Então, ó, vocês viram que entrou um parênteses? Por quê? Esse 2 vai ser para o de cima e para o de baixo. Então, é 2 vezes 1 terço. 2 vezes 1 terço. Ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Beleza? Próximo. Então, eu deixei aqui, ó. Agora, nós vamos... deixei já aqui a resposta aqui, ó, para vocês. Lembram que não pode ser negativo, mas pode ser fracionário. Aí eu coloquei aqui, ó, 1 terço sobre menos 2. Que significa o sinal de menos mesmo? Inversão. O 1 vai para baixo e o 3 vai para cima. Vai ficar igual a 9. Ó. Ah, professor, e um 1zinho aqui embaixo? E o Gasparzinho? Não precisa, né, gente? Porque 3 dividido por 1 continua sendo 3. Beleza? Ó, inverteu. Inverteu. O 1 veio para baixo e o 3 para cima. O 1 some, 3.
Qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 1 terço ao quadrado é 2 vezes 1 terço. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Vamos lá, utilizando ó, sinal de inversão. Vamos inverter os dois. Ficou 3 sobre 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Vamos lá, o próximo. Inverteu de novo. Ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. O 1 embaixo some. Beleza? Agora vamos lá. Vamos analisar aqui agora. Pessoal, eu peguei esse exercício pronto, mas depois a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês verem como vem representado, tá? Depois a gente vai montar um por um para vocês verem. Então vamos lá. Ó, isso aqui é um exemplo. Gráficos da função exponencial crescente. Antes de começarmos a falar sobre construir um gráfico da função exponencial, temos que lembrar a primeira definição. Né? F de x é igual a A elevado a x, onde A é fixo, tem que ser maior que zero, não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior que zero, tem que ser número positivo, beleza? Vamos lá, exemplo, ó, 3 elevado a x. Como A é maior que 1, então essa função é crescente. Beleza? Então, maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. Para construir o gráfico, vamos construir primeiramente a tabela. Então, aqui ele vai chutar esses valores aqui. Gente, como vocês não vão montar gráfico no Enem, nem no Saresp, nem no diabo que eu parta, a gente usa sempre esses mesmos x aqui. Professor, mas por quê? Quanto maior o expoente, maior a resposta, maior o valor da resposta. Maior o gráfico vai ficar mais comprido, mais largo, né? Certo? Por isso que a gente usa sempre os menorzinhos. Quais são os menorzinhos? Menos 2, menos 1, 0 e 2. Professor, mas não pode usar negativo. Não pode usar negativo na base, no expoente pode. Beleza? No expoente pode. Então, o que eu fiz? Ó, 3 elevado a menos 2, inversão. Inverti, ficou 1 terço ao quadrado, 1 nono. Ó, 3 invertido dá 1 terço. 3 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 é ele mesmo, 3 ao quadrado é 9. Aí a gente vai montar o gráfico com isso, ó, 2 e 1 nono, desculpa, menos 2 e 1 nono, menos 1 e 1 terço, 0 e 1, 1 e 3 e 2 e 9. Vamos lá, onde que está esse menos 2 e 1 nono? Gente, ó, menos 2 e 1 nono está muito próximo do eixo das abscissas, do eixo x. Menos 1 e 1 terço, olha, é um pouquinho menor, então ele é dividido o 1 em 3 partes. Esse aqui, ó, é dividido, esse 1 aqui, ó, em 9 partes. E se eu aumentar, que é o próximo, que é o menos 3 aqui, vai ficar 1 sobre 27 partes. Então, quanto mais eu vou aumentando o expoente negativo, menor fica o intervalo entre o ponto e o x. Beleza? Ó, 0 e 1 ponto no 1, 1 e 3, ó, 1 e 3, e o outro é 2 e 9. Beleza? Próximo aqui, ó. Neste caso, olha, deu fração. Então, ele é menor que 1. Então, todas as bases entre 0 e 1 são decrescentes. O gráfico vai ficar decrescente, ele vai crescer para o lado negativo, ó. Beleza? Sempre colocando como referência o x, tá bom? Então vamos lá, menos 2. Meio elevado ao quadrado, ó, 1 vai para baixo, 2 vai para cima. Então ele vai ficar um número inteiro. Então, ó, vocês prestarem atenção, ó, quando a base é fração e a gente é elevado a um número negativo, a base vira inteira. Quando a base é inteira dividido por uma potência negativa, ela fica fracionária. Então, é sempre o inverso. Se vocês olharem o exercício anterior, eles são inversos, beleza? Então, ó, meio, inverte, fica inteiro. 2 ao quadrado, 4. Meio, sinal de menos, inverte, vira 2. Meio elevado a zero. Tudo que é elevado a zero dá sempre 1. Meio elevado a 1, é ele mesmo. Meio elevado a 2, 1 quarto.
Então, vai ficar 2 com 4, desculpa, menos 2 com 4, 1 negativo com 2, 0 com 1, 1 com meio, 2 com 4. Então, vamos lá, vamos começar dos maiores. Menos 2 e 4, ó. Menos 2, 4. Menos 1 e 2. Menos 1, 2. 0 e 1. 0 e 1, ponto no 1. 1 e meio, ó. 1, meio, metade de 1 aqui, ó. E 2 e 1 quarto. Dividida esse pedaço em 4 partes e pega a última aqui, ó. Beleza? Vamos lá, deixa o raio aqui mesmo. Exemplos de construção de gráfico de função exponencial. Então vamos lá. Dada a função f de x igual a 2x, construa o gráfico e verifique se é crescente ou decrescente. Só batendo o olho aqui, gente, ó. Para ser crescente tem que ser maior que 1. O 2 é maior que 1? É. Então, primeiramente o valor de a na função. O a é 2, ó. Então ele é, como o valor de a é maior que 0, então esse gráfico é crescente. Método fácil para fazer as funções de base. Gente, isso aqui ó, foi um método que eu usei. Se vocês olharem como a gente está sendo meio cobrado para fazer um negócio perfeito, eu sempre falo com meus alunos que o método perfeito é o método mais fácil. Então, olha bem, eu vou montar, como a nossa base é 2, e a gente usa sempre os expoentes menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu vou usar eles como base. Olha aqui. 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 e 0, 2 a 1, 2 a 2. E aqui tem um esqueminha, porque o aluno esquece do sinal de inversão, beleza? Então, eu vou ensinar um esqueminha legal, quer ver? Ó? Quanto que é 2 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é sempre 1. Tá aqui. 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Próximo. 2 elevado ao quadrado. Ah, isso é fácil. 2 ao quadrado é 4. O que aconteceu daqui para cá, gente? Se vocês olharem, daqui para cá multiplicou por 2. 1 vezes 2, 2. Daqui para cá também vai multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Então, olha, o que acontece? Para a direita, multiplica. Se eu estou vindo para a direita, multiplica. Se eu fizer ao contrário, divide, não é? Então, vamos pensar. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, quer dizer o quê? Que para a esquerda a gente multiplica por 2 e para a direita divide por 2, não é isso? Então, vamos voltar aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, meio. Certo? Metade de meio, ou meio dividido por 2. Meio dividido por 2. 1 quarto. 1 quarto. Montei sem fazer conta nenhuma. Vamos verificar? O dobro de 1 quarto, meio. O dobro de meio, 1. O dobro de 1, 2. E o dobro de 2, 4. Ó, aqui não dá, nesse slide não dá, mas olha agora. Ó, concorda comigo que foi isso que eu achei? Ó, 2 elevado a menos 2, 1 quarto, meio, bababá, 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 certo? Não vou ficar explicando isso aqui que é besteira. Os expoentes serão os valores de x na tabela. Os valores, esses valores aqui, ó, são os valores de y correspondente na tabela. Olha aqui, ó. O menos 2 virou 1 quarto, o menos 1 virou meio, o 0 virou 1, o 1, 2 e o 2, 4. Se a gente montar o gráfico, ó, 2, 1 quarto. 2, 1 quarto de 1. Menos 1, 1. 0 e 1, ponto no 1. Pessoal, não ficou bem perfeitinho, mas tá bom, dá para entender, né? 1 e 2, 2 e 4. Deixa eu colocar aqui o laser. Dada a função f de x igual a 1/3 de x, construa o gráfico e verifique se ele é crescente ou decrescente. Beleza, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar isso aqui.
Primeiramente, verificar o valor do A na função. É 1/3. Então, A de x, o A vale 1/3. Como o valor de A é menor que 1, então esse gráfico é decrescente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver. 1/3 elevado a 0 é 1. 1/3 elevado a 1 é ele mesmo. 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. Aí a gente faz 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, diminuindo, diminuindo. 3 elevado a menos 1. Lembra que o 1 negativo é inversão? Então, 3 vai para cima e 1 para baixo. Opa, então vai dar 3, certo? Esse aqui, ó, menos 2. Vai ficar 1 para baixo e o 3 para cima. Vai ficar 3 sobre 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Olhem agora, gente. Isso aqui que eu quero explicar para vocês. Ó. Olha esses dois aqui. Esses são os extremos, né? 2 positivo, 2 negativo. Se você olhar esse e esse é o inverso desse. E esse é o inverso desse. Então, os extremos são os inversos. Ó. 1/3. Se eu inverter, não vira 3? Se eu não pegar o 3 e inverter, ele não vira 1/3? Então, observa os extremos. Eles são o quê? São inversos. E aqui em cima, ó, 2 e o menos 2, eles são o quê? Opostos. Então, olha aqui, ó, 1 e menos 1 é o quê? Oposto. Beleza? Então, montando o gráfico, ó, menos 2 é 9, menos 1 é 3, 0 é 1, 1 é 1/3 e 2 é 1/9. Se vocês olharem, é o inverso mesmo, né? Montando o gráfico, vamos jogar os valores lá agora. 2 e menos 9, ó, menos 2 e 9, menos 2 e 9, menos 1 e 3, 0 e 1 ponto no 1, 1 e 1/3, aqui já fica difícil de falar que isso aqui é 1/3, né? E 2 e 1/9, beleza? Olha lá, todos eles. É um gráfico decrescente porque ele cresce para o lado negativo do x, do eixo das abscissas, beleza? Então vamos lá. Agora vamos para as atividades. Agora nós vamos fazer exercícios das atividades, tá bom? Então vamos lá. Atividade 12, página 11 do caderno do aluno, volume 3. O gráfico a seguir exibe a curva do potencial biótico H de T para uma população de micro-organismos ao longo do tempo. Então vamos observar. Ó. Aqui é T e aqui é H de T. Então a primeira coisa, pessoal. Ó, eu sei que esse gráfico é meio feio, mas eu copiei do apostila, tá, gente? Então, quer dizer, eles mesmo não fazem um gráfico bonitinho, né? Então, nós vamos supor que isso aqui é uma curva, tá? Primeira coisa, se ele fosse reto, era uma equação de primeiro grau. Se ele fosse uma parábola, seria de segundo grau. Como ele faz uma curva e não vem no terceiro e quarto quadrantes aqui embaixo, a gente supõe que ele é uma exponencial. Se é uma exponencial, tem que aparecer potência. Olha esse aqui primeiro aqui, ó. Esse aqui tem potência? Não, ele não é. Esse aqui tem potência? Também ele não é. Então vamos lá. Como podemos observar no gráfico, que se trata de uma função exponencial, logo podemos eliminar de cara o A e o D. Acabei de falar agora, ó. O A não tem potência e o D não tem potência. Certo? Ó, esses dois estão eliminados. Agora sobrou o que para nós aqui? Ó? Tá vendo que aqui é H de T e aqui é T? Então, esse H de T e o T tem que aparecer aqui nas fórmulas. Olha aqui, ó, H de T e tem aqui T, ó. Agora, olha esse aqui. Esse aqui não tem T. Você pode ver. Então, ele não tem variável T. Então, se ele não tem variável T, ele não pode ser desse gráfico aqui. Então, ele também está errado. Então, sobrando, a resposta é B. Beleza? Gente, vamos lá. Atividade 13, página 11 do caderno do aluno, volume 3. A massa de uma substância radioativa com o tempo, ou seja, é uma função do tempo de decomposição T igual a T, M de F de T. Para certa substância, Cm é igual a M0 menos 10 menos T, onde M0 é a massa inicial a 4.000 gramas
e T é o tempo de decomposição em horas, determine quantas gramas estarão presentes após 5 horas. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Nós temos que substituir. Então ele está dando aqui, ó, que 4.000 é o MO. Tá vendo? Ó, MO, M0, né? É a massa inicial igual a 4.000 gramas. Então no lugar desse MO é 4.000. E ele está dizendo assim, determine quantas gramas estão presentes após 5 horas. 5 horas é o quê? Ah, é tempo. Então eu tenho que entrar o 5 no lugar do T. Beleza? Então vamos lá. Usando a formulinha. Olha lá. Troquei o M0 por 4.000, que está aqui, ó. E o T por 5. O que eu fiz aqui, gente? Ó? Eu fiz assim, ó. Inverti, né? 10 a menos 5. Então vai ficar o quê? Põe um embaixo, inverte, fica 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá vendo? O que eu fiz agora? Ó? Vou multiplicar aqui, ó. 4.000 vezes 1, 4.000. 1 vezes 100.000, 100.000. Cortando o que dá, vai ficar 4 dividido por 100. A massa resultante é igual a 0,04 gramas. Beleza? Atividade 4. Caderno do aluno, volume 3. Atividade 14. Esboce o gráfico da função anterior. Utilize uma folha de papel quadriculada para resolver esse exercício. Sugestão. Atribua para valores múltiplos de 10. Gente, ó, eu tentei fazer com múltiplos de 10, dava uns gráficos tão loucos, mas tão loucos, mas tão loucos, gente, que olha, eu fiz de 5 em 5 e já deu isso. Então, resumindo, usei o GeoGebra, tá, para fazer esse gráfico. Ele é difícil de representar, beleza? Então eu fiz apenas demonstração dele, tá bom? Só demonstrei ele, gente. Peguei aquela função lá, ó, primeiro deu 0,004 e assim por diante, tá bom? Só representei esse exercício aqui, porque esse exercício aqui é fora de padrão, tá bom? Atividade 11, página 19, caderno do aluno, volume 3. Pessoal, vocês viram que agora eu já estou na página 19? Eu estou fazendo todos que são de função exponencial. Nós já vimos esse exercício, tá bom? Mas nós vamos ver ele de novo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar os valores aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí eu fui aqui, ó. Menos 2. Inverte. 3 vai ficar 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 vezes 1/3, 1/9. Mesma coisa, ó. Sinal de negativo invertido. Tem um Ozinho aqui embaixo, 3 foi para baixo, 1 para cima, 1 é o 3. Agora, ó, qualquer número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 3 ao quadrado, 9. Substituindo, ó, 2 ficou 1/9, menos 1, 1/3, 0, 1, 1 e 3, 2 e 9. Montando o gráfico. Beleza? G de x. O que mudou aqui, gente? Foi só a parte exponencial. Ó, vocês estão percebendo que eu estou usando os mesmos valores? Porque esses aqui são os valores menores, gente, ó. Então, vamos lá, substituindo, ó. Vou substituir o menos 2 no x. Aqui, ó. Menos 2 por menos 1, menos 3. 1/3 elevado à terceira. Então, é 3 vezes o número 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1. E aqui embaixo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Próximo. Agora eu vou trocar pelo menos 1x. Menos 1. 1 negativo com negativo, 2 negativo. Fazendo a potência, não vou explicar que eu acho besteira. Ó, 0 menos 1 é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Ó, vocês viram que estão todos negativos e todos estão invertidos aqui, né? Agora olha esse. 1 menos 1, 0. Vai precisar inverter? Não. 1. 2 menos 1, 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Montando a tabela. Montando o gráfico. Próximo. Vamos lá, gente. Ó. Continuando. Ó, agora mudou só o expoente. Agora é x mais 1, né? Ó. Sempre os mesmos valores, tá vendo? Sempre os mesmos valores. Mas vocês vão ver que a tabela vai dar diferente. Ó. Agora é
Troca o x por menos 2. Menos 2 mais 1. Menos 1, inverte 1/3. Menos 1 mais 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 0 mais 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 1 mais 1, 2. 3 ao quadrado, 9. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 27. Montando a tabela, 27. Montando o gráfico, deu isso. Beleza? Vamos lá. M de x, ó, tudo mesmo exercício, tá? Esboce no mesmo sistema de coordenadas os gráficos. Depois no final eu vou colocar todos juntos, tá vendo? Beleza? Então vamos lá. Letra D, mudou de novo o expoente, agora é menos x. Ó, vocês viram aqui, ó, que o menos x é a mesma coisa de 1/3 de x? Eu só não vou fazer isso, gente, só para provar para vocês que x elevado 3 elevado a menos x é 1/3 de x. Que a gente sabe que esse gráfico vai ser decrescente, tá bom? Então vamos lá. Menos com menos 2 dá mais, 3 mais 2, 9. Menos com menos dá mais, 3 dá 1. 3 elevado a 1 é ele mesmo, 3. Menos 0 dá 0. Não existe o negativo 0, né? Então dá 1. 3 elevado a menos 1, ó, inverte, vai ficar 1/3. 3 elevado a menos 2, inverte, vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Montando a tabela. Você pode ver que esse gráfico vai ficar ao contrário. Olha aqui, ó, ele está indo do positivo e indo para o lado negativo. Então, esse é um gráfico decrescente. E vamos para o último gráfico, né? Que mudou de novo o expoente, mas a base continua a mesma. E nós sabemos que quando o x é negativo, ele inverte, então ele vai virar uma fração. Vamos lá, substituindo pelos mesmos números. Vamos lá, menos com menos dá mais, certo? Professor, por que menos com menos dá mais? Porque aqui, ó, é menos x menos 2. Então, menos com menos dá mais. 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos com menos dá mais. 1 mais 1, 2. 3 ao quadrado, 9. Menos 0 mais 1 dá mais 1, né? 3 elevado a 1 é ele mesmo, 3. Menos 1 mais 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1. E menos 2 mais 1, menos 1. E porque tem o sinal de negativo inverte, vai dar 1/3. Montando a tabela, outro gráfico decrescente, ó. Certo? Então vamos lá, gente, agora. Nós fizemos um por um, todos separadinhos, bonitinhos, né? Agora nós vamos fazer todos num gráfico só. Então vamos lá, vamos lembrar. A primeira função era 3 elevado a x. Ah, professor, por que está roxo? Depois eu vou explicar por quê, tá bom? O segundo foi x menos 1. Então, se vocês olharem, x menos 1. Beleza? Ó. Próximo, 3x mais 1. Se vocês olharem, o x, por incrível que pareça, ele está positivo. Então, esses três gráficos são crescentes. Agora, olha esse, ó. 3 menos x. Então, a gente já sabe que o sinal de menos é inversão. Vai ficar gráfico decrescente. Tá vendo que esse aqui também ele apareceu apenas mais um? Então, nós vamos ter 2 gráficos decrescentes e 3 gráficos crescentes. Então, vamos lá agora, ó. Beleza, gente? Por que eu fiz color assim, ó? Esse aqui, ó, é esse roxo aqui, ó. O verde é esse aqui, ó. O verde é esse aqui. Cinza é esse aqui, ó. Beleza? O azul, esse azul aqui. E o marrom. Então, eu tenho 3 gráficos positivos e 2 gráficos, desculpa, positivos não, falei besteira, 3 gráficos crescentes e 2 gráficos decrescentes. Aqui não tem positivo e negativo, gente, só tem positivo, né? Galera, espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima.